Sim, meus amigos, temos lançamentos muito aguardados pelo público. Estamos falando de novas temporadas muito aguardadas, séries inéditas, filmes com grande potencial e principalmente um projeto que está deixando os fãs extremamente curiosos. Sim, Peaky Blinders está de volta. Depois de anos com o sucesso da série, a história de Tommy Shelby continua agora com um filme chamado Peaky Blinders: The Immortal Man, que promete expandir ainda mais o universo da produção. Mas ele não está sozinho, também temos a segunda temporada de One Piece, o retorno de Vision River, novas produções dramáticas e séries de suspense que podem surpreender muita gente. Então, neste vídeo eu separei 8 lançamentos da Netflix que precisa ser colocado na sua lista agora. E já aviso, alguns desses títulos têm tudo para dominar o top 10 desta plataforma. Vamos lá? Olá, eu sou Fabrício, bem-vindos de volta ao canal Rocket Play. Sou um apaixonado por séries e filmes e vasculho a internet em busca dos melhores títulos e lançamentos para você. Vamos começar com aquele que provavelmente é o lançamento mais aguardado desta lista. Depois de 6 temporadas extremamente bem-sucedidas, o universo de Peaky Blinders vai continuar em um filme chamado Peaky Blinders: The Immortal Man. A série original acompanhou a ascensão de Tommy Shelby, líder da gangue Peaky Blinders, em uma Inglaterra marcada por consequências da Primeira Guerra Mundial. Ao longo das temporadas, a história evoluiu muito. O que aconteceu como um drama criminal em Brickham acabou se transformando em uma narrativa cheia de intrigas políticas, disputas de poder e conflitos internacionais. Your gypsy son is running the Peaky Blinders like it's 1919 all over again. E o personagem Tommy Shelby se tornou um dos anti-heróis mais icônicos da televisão moderna. E o filme promete continuar exatamente neste universo. A expectativa é que a trama explore o novo momento histórico, mostrando como Tommy lida com as mudanças políticas e sociais da Europa naquele período. Também existe uma grande expectativa em relação ao retorno de personagens importantes da série. Para os fãs que acompanham a história desde o início, este projeto funciona quase como uma continuação definitiva da saga de Shelby. E considerando o impacto cultural que a série teve ao longo dos anos, Peaky Blinders: The Immortal Man pode facilmente se tornar um dos maiores eventos da Netflix. Once, I nearly got fucking everything. Outro lançamento extremamente aguardado é a segunda temporada de One Piece. A primeira temporada da série foi uma grande surpresa. Durante muito tempo, adaptações live action de animes eram vistas com bastante desconfiança, mas a Netflix conseguiu entregar uma produção que agradou tanto os fãs antigos quanto quem estava conhecendo a história pela primeira vez. A trama acompanha Monkey Luffy, um jovem pirata com poderes elásticos que sonha em encontrar o lendário tesouro chamado One Piece. Para isso, ele reúne uma tripulação muito peculiar, conhecida como os Chapéus de Palha. Ao longo da jornada, eles enfrentam inimigos poderosos, exploram ilhas misteriosas e descobrem segredos sobre o mundo em que vivem. E a segunda temporada deve expandir ainda mais esse universo. Sim, bebê. Podem vir que a gente encara. Juntos! Se prepara que a chinela vai cantar. Novos personagens importantes devem aparecer, novos vilões devem surgir e a aventura de Luffy deve se tornar ainda maior. Além disso, a produção também promete investir ainda mais em efeitos visuais e cenas de ação, já que o mundo One Piece é cheio de elementos fantásticos. Meus companheiros, juntamos um bando incrível, chegamos na Grand Line. Se mantiver o nível da primeira temporada, a série tem tudo para continuar sendo um dos maiores sucessos da Netflix nos próximos anos. Agora vamos falar de uma série que talvez não seja mais comentada nas redes sociais, mas que tem uma audiência enorme na Netflix.
Estamos falando de Virgin River, e chega à sua 7ª temporada. Sem dúvidas, essa série pode te proporcionar uma experiência muito romântica, muito interessante e tenho certeza que vai te surpreender. Para quem não conhece, a história acompanha Mel Morone, uma enfermeira que decide deixar sua vida na cidade para começar de novo em uma pequena comunidade chamada Virgin River. Mas ao chegar lá, ela percebe que recomeçar não é tão simples como parecia. Ao longo das temporadas, a série construiu um universo cheio de personagens marcantes e histórias emocionantes. O público acompanha não apenas o relacionamento entre Mel e Jack, mas também os desafios pessoais de vários moradores da cidade. E isso é justamente o grande charme da série. Ela mistura romance, drama, histórias humanas, criando um ambiente acolhedor que faz com que muitas pessoas se conectem profundamente com os personagens. You look like you could use a friend. I could, actually. Some of you had lost faith in me, but being your doctor is personal to me, knowing that there's someone. E essas histórias dos personagens são tão profundas e marcantes que você tem a sensação que faz parte da comunidade. E mesmo depois de tantas temporadas, Virgin River continua sendo uma das séries mais assistidas da Netflix. Outro lançamento interessante do catálogo é War Machine. Essa produção promete explorar um universo marcado por conflitos militares, decisões estratégicas e tensões políticas. Sem falar que o protagonista da série dispensa apresentações, o ator Alan Rickson. A história acompanha personagens que estão diretamente envolvidos em situações onde cada decisão pode ter consequências enormes. Filmes com esse tipo de abordagem continuam a explorar não apenas a ação, mas também os bastidores do poder, mostrando como estratégias militares e interesses políticos se conectam. Dependendo da abordagem da narrativa, War Machine pode trazer uma visão mais realista sobre o impacto das guerras e das decisões de liderança. Para quem gosta de filmes com clima tenso e dramático, essa pode ser uma produção bastante interessante. Inclusive, temos aqui no canal um vídeo que fala apenas sobre este lançamento. Vou deixar o link na descrição deste vídeo, caso você tenha interesse de ver após esse. Outra série que retorna ao catálogo é Beauty in Black. A produção mergulha em um universo marcado por luxo, ambição e relações de poder. A trama acompanha personagens que estão inseridos em um mundo onde o dinheiro, influência e aparência podem definir completamente o destino das pessoas. Esse tipo de série é interessante, pois apresenta várias camadas de personalidades que as pessoas possuem. A primeira parte da 2ª temporada deixou vários conflitos em aberto. Segredos foram revelados, alianças foram quebradas e novos jogos de poder começaram a surgir. Who do you think I am? You don't know what's gonna happen. I wanna know who's behind this. Agora, a 2ª parte da temporada, a expectativa é que esses conflitos se tornem ainda mais intensos. E entre os lançamentos mais diferentes da lista está Vladimir. A série é baseada em um romance bastante comentado e acompanha uma história marcada por obsessão, desejo e relações psicológicas complexas. A narrativa gira em torno de personagens que acabam se envolvendo com uma dinâmica emocional intensa. Esse tipo de série costuma apostar muito no desenvolvimento psicológico dos personagens, explorando desejos, inseguranças e manipulações. So they put you in my old office. That's why the vibes are so good. It's almost as hot as I was. Do you want to write together? Yes. Ou seja, é uma produção que deve agradar principalmente quem gosta de dramas mais densos e provocativos. E outro lançamento interessante é Age of Attraction. Essa série promete explorar os desafios dos relacionamentos no mundo moderno. A história acompanha diferentes personagens que estão tentando encontrar amor, identidade e propósito em um ambiente social cada vez mais complexo.
Essas produções costumam gerar muita identificação com o público, porque abordam situações que muitas pessoas vivem na vida real. Dependendo da abordagem da narrativa, a série pode misturar drama, romance e até momentos de humor, criando uma experiência bastante envolvente e única. E fechando a lista, temos uma série que já chama atenção pelo seu próprio título, Something Very Bad Is Going to Happen. Promete trazer uma história cheia de mistérios e suspense psicológico. A trama acompanha personagens que começam a perceber sinais de que algo extremamente grave está prestes a acontecer. A narrativa deve construir uma atmosfera de tensão constante, revelando segredos e acontecimentos cada vez mais estranhos. I'm so sorry. I'm so sorry. Séries com esse tipo de clima costumam prender muito o público, porque cada episódio deixa novas perguntas no ar. Portanto, se você gosta de séries e filmes que geram muita tensão no ar e segredos capítulo após capítulo, essa sugestão é muito interessante. E esses foram os 8 lançamentos da Netflix que você precisa ficar de olho. Agora eu quero saber de você, qual dessas séries ou filmes você está mais ansioso para assistir? Será que Peaky Blinders vai voltar ainda mais forte com The Immortal Man? Ou será que One Piece, temporada 2, vai dominar a Netflix novamente? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu esses lançamentos, não deixe de assistir essa sugestão aqui também. Te espero no próximo vídeo. Tchau!